A paz do Senhor Jesus. Continuação de nosso estudo da matéria de homilética do Seminário CETAD. Hoje, 16 de agosto de 2021, às 19 horas. Participe. Vamos aprender mais de Deus. Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Educador teológico, Pastor Expedito Marinho. Realização, Igreja Pentecostal, Renovação dos Remidos, no Ceará. Da segunda divisão principal. A missão do Senhor Jesus, destacamos 7 aspectos proeminentes que iremos desenvolver nas subdivisões. Primeiro, ensinar a verdade, Mateus 13:54, Marcos 4:2, Lucas 4:15, Lucas 19:47. 2. Curar os enfermos, Lucas 4:18, Lucas 13:12. 3. Libertar do pecado, João 8:36, Atos 10:38, Romanos 6:18, Gálatas 5:1. 4. Resgatar o pecador, Mateus 20:28, Gálatas 3:13, Gálatas 4:5, 2 Pedro 2:1. 5. Transformar a vida, 2 Coríntios 3:18. 6. Salvar o perdido, Lucas 15:24. 7. Levar para o céu, Mateus 24:40, 1 Coríntios 15:52, 1 Tessalonicenses 4:17. Aqui fazemos as mesmas recomendações que fizemos na primeira divisão principal. Se a Bíblia fornece muito material para falar da condição do homem sem Deus, mas ainda ela fornece para falar do interesse de Deus pelo pecador e dos seus recursos para salvá-lo do pecado. O contexto no Antigo Testamento dessas 6 subdivisões está condensado praticamente no livro do profeta Isaías, especialmente nos capítulos 42, 53 e 61. Conforme vemos, está diante de nossos olhos um sermão com características tanto doutrinária como evangelística. Então, agora só nos resta organizá-lo e pregá-lo ao público necessitado. Título: Jesus busca os que se interessam por ele. Assunto: o interesse de Jesus pelo pecador perdido. Item 1. A condição do homem sem Deus. 1. Perdido no labirinto do pecado. 2. Alienado pelo pecado. 3. Escravizado pelo pecado. 4. Condenado pelos atos pecaminosos. Item 2. A missão do Senhor Jesus. 1. Ensinar a verdade. 2. Curar os enfermos. 3. Libertar do pecado. Amém. Nós vamos fazer logo algumas observações. Então, como nós estamos vendo, né, um sermão textual, né, onde nós tiramos da própria Bíblia, né, as divisões, tá? Então, aqui, a segunda divisão principal, por exemplo, aqui, a missão do Senhor Jesus. E aí, é possível destacar vários aspectos, né? Aqui no exemplo que o professor nos dá, para nós termos uma ideia, ele coloca aqui 7 aspectos, né, da missão de nosso Senhor Jesus, tá bom? E aí está aí a relação, nós acabamos de ler. Então, sempre que nós escolhemos um tema, tá, um título, a Bíblia vai nos fornecer recursos, né, para nós organizar aquilo que o Espírito Santo nos concede, certo? Depois nós vemos aqui, aqui fazemos as mesmas recomendações que fizemos na primeira divisão principal. Se a Bíblia fornece muito material para falar da condição do homem sem Deus, mas ainda ela fornece para falar do interesse de Deus pelo pecador e dos seus recursos para salvar do pecado. Então é interessante que numa mensagem de salvação, né, nós podemos falar do homem sem Deus, tá? E podemos falar também do interesse de Deus por este homem e
os recursos, né, que Deus se utiliza para salvar este homem, este pecador. Então, o que é maravilhoso no Evangelho é que o Senhor nosso Deus se revela de uma forma que o pecador, ele tem todas as possibilidades, né, de estabelecer uma relação com Deus. E por isso que é importante organizar o sermão, porque se nós vemos aqui, nessa segunda divisão principal, a missão do Senhor, então ele veio para ensinar a verdade, né? Então tem as referências, para curar os enfermos, para libertar do pecado, né, o pecador, e resgatar o pecador. E quando ele resgata, aí vem a transformação da vida e, por fim, a salvação. E a salvação maior e principal é levar para o céu. Creio que a maioria dos cristãos tem muito claro essas mensagens, né? E os pregadores, então, têm também essas mensagens claras, porém, a questão está na organização, na ordem. Né? Se a pessoa parar um pouco, não precisa ser muito tempo, mas se ele orar, se ele pedir uma direção a Deus, o Espírito Santo, que é Deus, vai falar com ele, e ele pode organizar num papel. E aí, quando se coloca tudo assim numa ordem, para o ouvinte principalmente, aquele então ainda que não é crente, ele vai ter uma compreensão melhor, porque quando nós explicamos assim sistematicamente, né, que o sermão textual tem esse objetivo também de sistematizar, fica melhor a compreensão, né? Então, quem não se prepara, aí mistura, uma hora fala de um determinado assunto, aí não termina, vai para outro, não termina, vai para outro, depois volta querendo consertar, querendo terminar o que começou, e vira uma confusão na cabeça, principalmente daquele que está sendo evangelizado, tá certo? É claro que numa pregação não vai se ler todas essas referências, tá? Mas pode fazer citação a uma ou outra referência conforme o Espírito Santo for dando. Nós já fizemos uma observação aqui que nem tudo que nós anotamos nós vamos ler numa pregação, né? Mas é para fundamentar a nossa pregação, porque na hora que eu estou pregando, eu falo de um assunto e o Espírito Santo fala comigo, Deus fala comigo, que ali merece uma afirmação, porque talvez alguém esteja dizendo, isso é o que ele pensa, é o que ela pensa, é o que o pregador pensa. Então a referência bíblica, ela pode ser utilizada dessa maneira, senão fica uma pregação muito formal assim, né? Se não fluir, né? Agora, para um estudo, então, fica muito bem ler todas essas referências no estudo, no discipulado, tá? Volto a falar. O que está aqui, nosso objetivo não é nos aprofundar nesses capítulos e versículos, mas mostrar que sempre que formos comunicar, devemos estruturar, devemos organizar, devemos orar, pedir a Deus a palavra, o tema que o Senhor quer falar, ou então o Espírito Santo pode falar até sem nós pedirmos, né? Quando nós pensamos em ir num lugar, ou estamos num lugar, o Espírito Santo pode falar de um assunto. Se nós tivermos anotações ali no nosso caderno, nós podemos se utilizar de algumas referências, né? Depois nós vemos aqui também o contexto no Antigo Testamento dessas 6 subdivisões, tá? Está condensada, praticamente condensada resumida, né? No livro do profeta Isaías, especialmente no capítulo 42, 53 e 61. Conforme vemos diante de nossos olhos, um sermão com características tanto doutrinária como evangelística. Então agora só nos resta organizá-lo e pregá-lo ao público necessitado, né? Então nós vemos que uma organização de um sermão, ele pode inclusive ser utilizado para um estudo, né? Até doutrinário. Muito interessante, né? Pastor, então, eu faço uma observação. Quando os pregadores se preocupam muito na condição do pecador, que parece que não há nenhum jeito para o pecador mais, né? E aí é interessante que diz aqui que Deus se interessa por ele. Então não sobrecarregar também a pregação só de ver o pecador com uma coisa inútil, né? Pode ser? Pode pensar assim? Com certeza. A irmã Rita falou de um ponto interessante que a gente acaba tendo que fazer um comentário assim, ó. Quando Deus chamou o povo hebreu, chamou o povo de Israel lá do Egito, tirou do Egito,
Deus não deu mandamentos a ele. Deus só deu depois que tirou o povo de lá. Já foi no caminho para Canaã. Da mesma forma, é a pessoa que está no mundo. Deus não se preocupa muito, ou Deus não tem muito interesse num primeiro momento, de ficar apontando a pessoa, de ficar condenando a pessoa. Mas, primeiro, se apresentar a Ele. E essa é a missão do proclamador, é apresentar a Jesus, dizer quem é Jesus, a obra do Senhor Jesus Cristo, o amor que Jesus tem pela pessoa. A principal mensagem que é bem evidente nas Escrituras, e principalmente no Novo Testamento, quando Jesus aparece, é o amor de Deus. Deus amou o mundo. Quando diz Deus amou o mundo, a primeira coisa que um pregador tem que pensar é o seguinte: todas as pessoas Deus ama, né? Claro, Deus está irado com aqueles que estão na prática do pecado, mas o ser humano Deus ama e Deus quer salvar. Então nós vemos que alguns pregadores, entrando aqui pontuando exatamente o que a irmã Rita falou, né? Tem pregadores que se preocupam muito em bater, né, irmã Rita? Em falar do pecado, em ficar dando exemplo. E tem pessoas na igreja que está visitando que se sente extremamente constrangida, ofendida. Não precisa disso, não é a hora. A hora é de dizer: vem, vem. Jesus disse: vinde a mim todos, né? Então, o pregador, quando ele está usando o sermão com o objetivo de colocar o evangelho da salvação, ele tem que falar muito mais do amor de Deus. E, claro, dizer que o pecado condena, mas que Deus amou ele e deu seu filho, e o seu filho Jesus morreu por amor a ele, e ele é merecedor da graça de Deus se ele se arrepender, se ele tomar uma decisão. Então, a pessoa começa a ser acolhida. Então, irmã Rita, é um erro, viu, irmã Rita, os pregadores ficarem batendo nas pessoas, tá? Porque elas não têm entendimento ainda. Elas precisam compreender a palavra, elas precisam, através da compreensão da palavra, que o Espírito Santo trabalhe na vida delas, porque não é pela pregação, não é pelo discurso, não é pela retórica, tudo que nós organizamos, que a pessoa vai tomar uma decisão, não. É pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalhar, as nossas palavras, mesmo sendo a palavra de Deus, não vai ter efeito, né? Então isso é importante, certo? Nós vemos aqui, conforme vemos está diante dos nossos olhos um sermão com características tanto doutrinárias como evangelísticas, né? Então agora, aí nós já falamos, né? O título que pode se colocar: Jesus busca os que se interessam por ele, tá? Eu acho que aqui a gente poderia pensar no outro título, tá vendo? Jesus só busca quem se interessa por ele? Não. Né? Mas pode ser, aí vai depender de como o pregador vai desenvolver, né? Ele está só dando sugestões aqui. Eu colocaria assim: Jesus está buscando todos os moradores da terra, vamos dizer assim, todos os seres humanos da terra. Ele está buscando para salvar, ele morreu por todos, né? Então, qual era o título que a irmã Solange colocaria aqui, irmã Solange, em vez de Jesus busca os que se interessam por ele? Irmã Cícera? Jesus busca os perdidos, né? Jesus está preocupado com você, amigo. Jesus se importa com você, muito bonito, né? Essa palavra, se importa, né, com você. Eu vi inclusive um filme que é uma história, um documentário, que a pessoa estava lá perdida nas drogas, na prostituição, uma vida destruída mesmo, né? Uma história, um trauma muito grande da sua adolescência, e ela viu na televisão, né? Deus se importa com você, e a igreja dele também. E ela disse: é mentira. Eu até acredito que Deus se importa comigo, só que eu não entendo como eu estou nessa vida, ela dizendo. E muito menos que essa igreja se importe comigo. E Deus trabalhou poderosamente na vida daquela agora uma moça, senhora já, né, uma vida errante. E ela acabou, aí vendo o filme nós vamos ver, Deus trabalhou de várias maneiras, que ela acabou terminando naquela igreja lá. Foi feito um atendimento, né, socorrendo ela, e ela foi atendida por alguém daquela igreja,
e ela terminou indo para aquela igreja, e foi naquela igreja que Deus salvou ela, né? E inclusive aquela igreja trabalhava a questão social e ela se casou e foi uma história muito linda. Então, mas por quê? Porque a igreja primeiro se preocupou com a pessoa, né? Não importa o estado. E é interessante que essa igreja lá não queria que aquele tipo de gente participasse da comunidade. E foi uma luta, né? Então, é muito interessante, né? Então aqui, olha, mas vamos pegar o título que ele colocou aqui. Jesus busca os que se interessam por ele. Assunto, o interesse de Jesus pelo pecador perdido. Certo? E aí ele colocou aqui dois tópicos, né? A condição do homem sem Deus, aí depois ele colocou os itens, falando da condição do homem sem Deus, depois ele colocou a missão do Senhor Jesus e colocou, no segundo tópico colocou 3 itens, tá? Então, vejam que quando há uma organização, fica melhor de comunicar, esse é o objetivo, certo, irmãos? Irmãs, né? 4. Resgatar o pecador. 5. Transformar a vida. 6. Salvar o perdido. 7. Levar para o céu. Após desenvolver todas as linhas de pensamento contidas nas divisões principais e expandidas nas subdivisões, o pregador pode finalizar sua mensagem com o seguinte resumo: Jesus veio para libertar, libertou para salvar, salvou para transformar, transformou para levar para o céu, leva para o céu para coroar. Aleluia. Amém. Vamos só dar uma pausa. Então, nós estamos vendo a conclusão, né, desse esboço aí que foi feito. E depois de mostrar as divisões, as subdivisões e os itens, então quando chega na conclusão, fica bem claro, né, irmã Rita, para a pessoa que está ouvindo. A Rita tem uma observação a fazer aí? Não, na questão da pregação não. Para nós que pregamos está bem explicado. Dá para a gente fazer uma boa pescaria aí, né? E qual é o objetivo? É olhar para essa estrutura e buscar em Deus também a nossa, que não precisa ser tão longa, né? Mas saber que aquilo que nós estamos recebendo do Senhor, o pregador deve ter em mente. Eu preciso escrever, eu preciso organizar para poder fazer a apresentação, tá certo? Porque mesmo que nós repitamos isso daí, é de suma importância, né? Vai falar de salvação, libertação, transformação e levar para o céu de glória. Que isso. É a mensagem mais atualizada do Evangelho, né? Pois é. Tá bom. Então não dá para ficar falando outras coisas se tem um assunto tão principal, né, pastor? E reforçando, né? Sempre que a organização da pregação textual ganha-se tempo, né? Ganha-se tempo. Quanto mais nós lemos, oramos, organizamos, meditamos na hora da mensagem. Eu me lembro de uma pregadora que ela disse uma vez assim, que ela se considerava um liquidificador, que ela pegava os frutos, tudo, os pedaços, batia no liquidificador e ingeria só a vitamina, né? Só o suco, né? E é isso que a igreja espera, né, do pregador. É que ele não fique buscando, não. Ali tem que estar fluindo tudo ali, porque ele já orou, ele já leu, ele já orou. Ele meditou, falou com Deus. Até na hora do culto, antes de pregar, Deus está ali falando com ele. E na hora da pregação, Deus também está falando com ele. Então, torna-se algo muito maravilhoso, né? Quando tem essa preparação. Quando não tem, aí a gente vê que a pessoa fica, às vezes, até agitada, né? Querendo chamar a atenção de um e de outro. Quando nós estamos dominando a mensagem, nós nos preocupamos muito mais com a mensagem, o que o Espírito está falando e as pessoas que estão ali, Deus está falando com elas ao mesmo tempo, né? Bom, vamos lá. O 5º exemplo do sermão textual. No texto de Mateus 11, 28 e 29, o Senhor Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Nessa passagem aprendemos 4 lições. Na primeira, verificamos que o Senhor Jesus não faz acepção de ninguém. Ele convida a todos para participar dos seus benefícios. Na segunda lição, onde ele fala, aprendei de mim, na segunda lição, ao mencionar os cansados e sobrecarregados, fica claro que ele visa, em primeiro lugar, os necessitados, pois no contexto de Marcos 2,17, ele declara que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Na terceira lição, quando ele fala do seu jugo, constatamos que no seu convite está vinculada a submissão, pois no contexto de Lucas 9:23 ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ainda em João 14:24 ele disse: aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Na quarta lição, onde ele fala, aprendei de mim, aprendemos que aos que vêm a ele em submissão, devem vir em humildade, com atitude de aprendizado, a fim de nele encontrar descanso e alívio. Após descobrir as lições do texto, nos sentimos preparados para começar a desenvolvê-lo, respeitando todas as regras já ensinadas em exemplos anteriores. É em cima dessas lições que vamos trabalhar as divisões principais e as subdivisões para o desdobramento do discurso no ato da pregação. Amém. Então, observe que lê-se o texto, né, e interpreta o texto. O que é que o Senhor quer falar, né? Nós vimos aí. Aí aqui ele diz, ó, ele está nos ensinando a preparar um esboço. É em cima dessas lições, o texto que nós lemos, entender, aí é a hermenêutica, né? Entender o que o Senhor Jesus quer dizer, tá? Então, em cima dessas lições, é em cima dessas lições que vamos trabalhar as divisões principais e as subdivisões para o desdobramento do discurso no ato da pregação. Então, lê-se o texto e faz-se a subdivisão, né? Ou seja, divide em partes, né? E nessas partes, os itens, como nós estamos vendo, né? Então, tem lá o texto lido, tira-se ali o tema, o título, e depois faz as subdivisões, que são as partes, primeira parte, segunda, quantas, né, nós entendemos que deve fazer, e em cada subdivisão, os itens, 1, 2, 3, pode numerar, tá certo? Talvez bote só um tracinho, aí cada um fica à vontade, mas o importante, como estamos repetindo, é ter uma ordem, certo? Nesse sermão, fizemos somente 2 divisões principais, as quais serão ampliadas pelas subdivisões. 1. Um convite sem preconceito. 2. Uma proposta para os convidados. Na primeira divisão principal, um convite sem preconceito, fizemos 3 subdivisões. 1. Feito para todos. 2. Principalmente para os necessitados. 3. Para os que têm sede. Só um minutinho, Marita. Então percebam aí, ó. Aqui tem as divisões, certo? Aí o 1, um convite. 2, uma proposta. Aí depois, na primeira divisão principal, um convite sem preconceito, tá? Então percebo que é uma organização do texto, do que nós queremos falar. O que está aqui é só um exemplo, mas Deus vai dar e nós devemos buscar. Porque algumas pessoas que estudam se limitam a seguir o que o professor está colocando aqui. Não, deixa o Espírito Santo te dar, tá certo? Você precisa saber que precisa ter uma ordem que vai facilitar a compreensão das pessoas, inclusive a nossa transmissão a gente aproveita mais, certo, irmã Ida? Pode continuar. Observamos que o chamamento do Senhor Jesus é para todos.
mas o seu principal alvo são os sedentos que deles sentem necessidade. No contexto João 7,37, ele fez a seguinte declaração: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aqui o pregador deve enfatizar o senso de necessidade e de dependência. Se o homem não tiver consciência da sua carência, da sua necessidade, não tem força para ir a ele, pois Deus não simpatiza com pessoas independentes. Ele busca os que se sentem dependentes dele, pois somente este se dispõe a submetê-lo. Na segunda divisão principal, uma proposta para os convidados, fizemos 3 subdivisões. 1 para submissão, 2 para aprendizado, 3 para tranquilidade. Das palavras de Jesus, tomai sobre vós o meu jugo, buscamos o seu contexto no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ali verificamos que antes de ele ser o nosso pastor, alguém que cuide de nós, ele é o nosso Senhor. O termo Senhor significa meu dono. Isso supõe total submissão. Entendemos que para viver sob os seus cuidados, precisamos, com amor, nos submeter ao seu senhorio. Pois em Lucas 6,46 ele disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Amém. Só uma observação. Então, quando nós lemos, por exemplo, Salmos 23, né, o Senhor é meu pastor, muito falado, muito dito, a mensagem que mais domina é o cuidado, é a proteção, né? Percebe que algumas pessoas esquecem também da palavra Senhor, que tem uma importância muito grande, e aqui em Lucas, o Senhor Jesus reclamou, né? Pois em Lucas 6,46, ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Quem está falando aqui é o sumo pastor. Então é interessante que a pregação textual, ela é toda amparada, né? Ela procura contextualizar o máximo, né? Então a pessoa do pastor, os Salmos 23, pode prestar atenção, a maioria dos pregadores se limitam só ao pastor que cuida, que protege, tal, né? Alguns saem um pouquinho, né, dessa linha repetida, e vai lá que o pastor também usa, né, a vara, né? Cajado, a vara. O cajado para tirar a ovelhinha que está caindo lá, né? Mas ele usa também como vara para repreender. Mas o ponto importante, que aqui ele está colocando é o seguinte: ele é o pastor, é tudo isso, cuida, protege, é o pastor por excelência, é amoroso, é tudo, mas ele quer também que ele seja visto também como Senhor. E quando vai para a palavra Senhor, aí entra a obediência, entra o temor. Então, o problema que nós estamos vivendo hoje é de uma mensagem que você não precisa fazer nada, que não se preocupe, não, olha, Deus faz tudo por você. Eu estava ouvindo um hino hoje pensando, o pregador não fala em nada de que a pessoa, olha, você precisa também refletir, o cantor, de refletir sobre a sua vida. Porque aquela mulher que foi pega no ato adulterando, que queriam apedrejar ela, quando os acusadores, aqueles que queriam matar ela, foi embora, ficou só ela e Jesus, o que foi Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Ele é amoroso, ele perdoa, ele é misericordioso, mas ele está dizendo, mas não é por isso que você vai continuar fazendo o que você quer. Então essas mensagens que são apresentadas só por uma linha, né? Isso daí não é bom, por quê? Porque a pessoa acha que ela pode viver do jeito que ela quiser, vai tudo para conta da misericórdia, ela não tem que ficar preocupada com nada, e isso gera uma brecha muito grande para Satanás trabalhar. Aí qual é o grande problema hoje? Esse distanciamento do senhorio, da obediência, do temor. Aí o evangelho está esparramado aí, né? Uma parte do evangelho falando uma parte de Deus, mas não fala a outra, porque a outra afasta as pessoas.
Aí a igreja, o pastor, o pregador que se detém essa outra parte, ele é tido como legalista, que quer julgar, que não ama, que não tem misericórdia, né? Às vezes o pai diz, a irmã não ama minha filha, meu filho. Aí quem é que ama? É quem aceita tudo, é quem concorda com todos os erros, né? Então, é lamentável isso aí, tá? Aqui tem uma observação importante. Pode falar, irmã Rita. Também muitos pregadores, eles pegam o Salmo 23 e a mensagem maior é de um Deus que supre toda necessidade. Está sempre ajudando, não vai faltar roupa, não vai faltar comida, porque ele é o meu pastor, não vai faltar nada, né? E não tem essa direção de pregação também, né, pastor? No original, segundo alguns intérpretes, né, dos originais, diz que a tradução correta mesmo não é não faltará nada. Ele não falta, ele está presente. E foi o que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas o que foi que aconteceu? Quase todos os apóstolos, só um que não foi martirizado, mas ainda assim foi exilado, que foi João. Ficou excluído. E muitos cristãos foram devorados nas arenas. Passaram frio, chuva, perseguição. E aí? Faltou alguma coisa. E muita coisa. Material, física. Né? Agora Jesus não faltava não, ele estava lá. Eu sempre olho para Paulo e Silas, que homens poderosos nas mãos do Senhor, mas estava lá sangrando. Estava lá sangrando na prisão. E foi ali que a glória de Deus se manifestou. Né? E Deus, eu volto a dizer, eu olho muito bem para isso. Deus não disse para eles, olha, faz assim que eu vou abalar, vocês vão apanhar e vão lá para a cadeia, mas lá eu vou fazer um movimento. Deus não falou nada. E eles estavam ali fazendo, pregando, orando, louvando, e a glória de Deus se manifestou. Totalmente diferente dessa linha que a irmã Rita acabou de colocar, né, irmã Rita? E outros até ficam insatisfeitos, porque passam provações, não são atendidos nas suas orações, e aí causa tristeza, abandono da fé, abandono da igreja. Muito bem, irmã Rita. E o problema é esse, é que a pessoa acha que se ela serve ao Senhor, o Senhor é seu pastor, não pode dar nada errado, irmã Solange. Se alguma coisa não tiver como ela quer, ela não é mais crente. Porque passaram para ela não Deus como ele é, mas uma babá que cuida dele o tempo todo. Ele não pode dar um passo que está ali, está ali, está ali. Não é bem assim, né? O diabo disse para o Senhor Jesus, está escrito, ó, que se tu tropeçar numa pedra, os anjos vão te segurar. Então lança daqui abaixo. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? E quando Jesus foi preso, que Pedro puxou da espada, o que foi que o Senhor Jesus disse? Guarda a espada, Pedro. Se eu quisesse, eu pediria a meu pai e ele enviaria os anjos. Né? Guarda a espada. E a maior frustração de Pedro, e Pedro deixou Jesus, foi decepcionado mesmo, porque ele esperava uma coisa e foi outra. Ele esperava que Jesus reagisse ali com aquela glória que ele tinha, aquele poder glorioso que ele tinha, né? E iniciasse o seu reino aqui na terra. Esse é o problema, que muitos estão na igreja e muitas mensagens é para uma vida terrena. A Bíblia está repleta de bênçãos, sim, para esta vida, mas a pessoa tem que estar preparada também para as adversidades e continuar no Senhor. Amém? E tem um versículo também no Salmo 23, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E ainda pegam a pessoa do Senhor Deus e ainda coloca diante das pessoas que não foram bem atendidas, né? Como se os inimigos, agora Deus tivesse que abater. Faz qualquer negócio para abater os inimigos. Pois é. E isso não é verdade. Nós temos que amar os inimigos, orar por eles e vigiar para não cair também em tentação, para não fazer inimizade, né? Eu acho que é melhor não fazer inimizade, né, pastor? Com certeza. Porque Deus não tem o papel de Deus aí, infelizmente, não é dessa maneira. Então nós precisamos ter bastante cuidado, que o Salmo 23, ele poderá ter uma pregação falsa e nós caímos numa tentação. Não vamos usar a expressão falsa. Não, no caso de interpretação, de né? Para a pessoa que ela está precisando, né? Assim, ó, vamos entender. O Salmos 23
A mensagem principal dele mesmo é Deus dizendo: eu cuido de você. Eu cuido de vocês, eu amo vocês. Porque a primeira mensagem da figura do pastor é proteção, é cuidar, é direcionar, é tudo isso aí. Agora, o problema está em ocultar outras verdades, tá? Que as pessoas não querem ouvir, mas que precisam ouvir para estarem preparadas também para a adversidade. Tá? Aí o que acontece quando chega a adversidade, ou quando Deus permite uma prova a esses crentes que são o tempo todo massageados, o seu ego, que está tudo bem, que você é uma bênção e só isso, só coisa boa, só flores, né? Como diz o hino, prega os espinhos também, pregador. Tem espinho na obra de Deus. Não, mas isso eu não quero. Eu só quero ouvir coisa boa, né? Mas a vida não é só de coisas boas nessa terra. E tem coisa que Deus permite. O caso de Jó não era pecado, não era desobediência, era prova. E aí, cadê o pastor que foi embora tudo, irmã Rita, que perdeu tudo? O pastor estava ali, ele estava só o couro e o osso, mas a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Aí Jó diz assim: mas ele está aqui dentro, eu estou sentindo ele aqui, ó. E como era que tudo aquilo tinha acontecido? Jó perdeu tudo. O senhor não era o pastor dele? Não? Era. Mas ali era uma ação de Deus que nem Jó sabia. E Deus nem revelou para Jó o que era aquilo dali. Aí quando alguém entra numa prova, numa luta, numa dificuldade, está numa crise, começa uma fila de gente querendo adivinhar, querendo dizer, querendo para consolar a pessoa. Sai fora. Se Deus estiver provando uma pessoa, meu irmão, ele só tem que se humilhar mesmo e acabou. Tá? Amém? Amém. Então é nesse sentido. Terminou aqui, irmã Rita? De ler não, né? Não. Vá. Agora eu não sei onde foi que eu parei. Bom, vai aqui. A lição que o pregador deve dar aos ouvintes é como é? A lição que o pregador deve dar aos seus ouvintes é: quem quiser receber gratuitamente os favores de Deus, deve se dispor a submeter-se ao seu senhorio. Nas palavras "aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração", vimos que no seu convite Jesus se oferece para ser o nosso mestre. Ao declarar que ele é manso e humilde, ele se contrasta com os mestres de Israel, que eram intolerantes e orgulhosos. A irmã Rita vai ler o finalzinho, né? Isso. Certo? Deixa eu só voltar aqui. Vai ler o final. E continua, né? Ok. Nesse sermão, Já li. já leu, né? Página 52. É aí, né? Ó. Página 52. Ele se contrasta, né? Ao declarar que ele é manso e humilde, ele se contrasta com os mestres de Israel, que eram intolerantes e orgulhosos, né? Aí continua. Orgulhosos. Finalmente, Jesus. Sexto exemplo de sermão textual. Título: A praga da lepra e suas manifestações. Assunto: suspeita de pecados ocultos. Tópico 1: sintomas do pecado. Item 1: inchação, orgulho. Item 2: pelo branco, fraqueza. Item 3: abaixo da pele, dissimulação. Tópico 2: atitude do pecador. Item 1: deve se precatar. Item 2: deve se conscientizar. Item 3: deve confessar. Tópico 3: a atitude do pastor. Item 1: não pode ignorar o caso. Item 2: não pode se precipitar. Item 3: deve examinar o suspeito. Item 4: deve tratar do caso. Analisando o contexto, verificamos o seguinte: inchação significa arrogância. pode ler lá em cima. 1 Coríntios 4:18, 5:2. Mas tem cura. Filipenses 2:3. Pelo branco significa fraqueza, mas também tem cura. Romanos 12:2. 2 Coríntios 5:17.
Inchação abaixo da pele significa que o pecador está tentando ocultar o seu pecado, mas deve confessar para alcançar misericórdia. 1 João 1,9. Verificamos também que o pastor deve tratar do caso, mas sem precipitação, para não cometer injustiça com quem apenas parece que pecou, pois essa era a grande preocupação do sacerdote. Ele não podia errar, punindo o inocente. Sermão expositivo. Um minutinho. Pronto, então aqui nós estamos terminando, né, o sermão textual, tá certo, irmã Rita? Tá, então, o último exemplo é esse daí que nós vimos, tá certo? E nós podemos ver aí toda a estruturação e os versículos, as referências que contextualiza. O que é contextualizar, irmã Rita? Contextualizar é se referir ao texto que está falando, né? É o que vem antes e o que vem depois, né? Versículos, o capítulo, livros, todo o assunto que envolve aquele tema ou aquele título, né? Que nós estamos trabalhando, tá certo? Agora nós vamos para o sermão textual. Nós estamos estudando os tipos de sermão. Aliás, o sermão expositivo. Pode ler, Marita. Sermão expositivo. Uma das primeiras coisas que o pregador deve ter em mente ao pensar em pregar um sermão expositivo é saber se ele tem total conhecimento do conteúdo do texto que pretende usar. Pois um sermão expositivo é basicamente um estudo bíblico localizado. O seu principal objetivo é a exposição do texto sagrado de uma forma clara e direta. Esse tipo de sermão é a forma mais construtiva na arte da pregação para se edificar uma congregação. Uma vez que o seu método é mais eficiente para edificar os crentes na vivência cristã, porque ele traz ensinos fundamentais da Bíblia Sagrada. Pois ao interpretar a Bíblia Sagrada, o pregador cumpre a ordem imperativa do Senhor Jesus que disse: Ide e ensinai. Definição. Sermão expositivo é o ato em que o pregador interpreta o texto bíblico subordinado a um título que normalmente é anunciado no início da pregação. O texto lido pode ser breve ou longo. O que importa nesse tipo de sermão é que o pregador explique para seus ouvintes de maneira direta e clara o seu conteúdo, transmitindo assim a sua lição. Pois o valor de qualquer sermão, seja expositivo, temático ou textual, reside na lição que ele produz para os ouvintes. O texto. Embora em alguns casos específicos o pregador possa escolher um texto relativamente pequeno, a tendência para se pregar um sermão expositivo é sempre escolher a leitura de um texto médio ou grande. Mas há casos que o texto é curto, porém com significado amplo. E há casos que o texto é extenso, porém com pouco significado. O que importa mesmo na leitura de qualquer texto, seja ele extenso ou curto, é que o pregador interprete-o de forma simples e clara para os seus ouvintes. O título ou o tema. O título é a ideia central da mensagem. Por isso, ele deve ser sempre lembrado no processo da pregação. Ele é extraído do conjunto de versículos escolhido pelo pregador, e a mesma leitura para sugerir vários títulos diferentes. O pregador é quem decide. O que ele não pode é dar à sua leitura bíblica um título que não tenha relação com o texto lido. No decorrer da mensagem expositiva, o pregador deve manter Tá aqui, ó. No decorrer da mensagem expositiva, só subir a tela. No decorrer da mensagem expositiva, o pregador deve manter acesa na mente o tema central da passagem.
Isto feito, ele deve prosseguir desenvolvendo o esboço como uma série de ideias progressivas ligadas ao tema central da mensagem. O pregador não pode esquecer que na exposição da mensagem ele deve explicar o significado do tema bíblico, porque é aí onde reside a verdadeira característica da pregação expositiva, a qual tem como objetivo tornar o significado das Escrituras sagradas claro e simples. E para realizar isso, o pregador precisa estudar as particularidades da passagem até dominar todo o assunto. Só um minutinho, então, só para nós não perder logo aqui. Percebam que o sermão expositivo, ele trabalha muito com o quê? Com significado, certo? Explicar as palavras, o que significam as frases. Então ele torna-se um sermão praticamente uma aula, né? Uma aula. Há quem pregue o sermão expositivo até, dependendo do público, até conjugando verbo. Né? Conjugando verbo. Dando definições até verbal das palavras. Tá? E usando até termos do texto original, hebraico, grego, né? Para clarear ainda mais, para dar uma clareza do texto. E ao mesmo tempo esse pregador ele vai aplicando à vida das pessoas esses significados, tá certo? Então aqui no finalzinho ele diz assim, ó: e para realizar isto, o pregador precisa estudar as particularidades da mensagem até dominar da passagem, né, do texto, até dominar todo o assunto. Ele, quando ele está pregando, quando Deus leva ele a um sermão expositivo, ele já tem em mente que ele vai trabalhar com muito significado, tá bom? E aí é claro, né, ele precisa também conhecer o público a quem ele está falando, para não se tornar uma pessoa também cansativa, né, usando muitos termos que as pessoas não têm nenhum interesse. Aí precisa da sabedoria de Deus aí para desenvolver esse sermão, tá certo? Pode continuar, irmã Rita. O pregador deve sempre ter em mente que a explicação de uma passagem bíblica deve ter como objetivo relacionar o passado com o presente, ou mostrar que a verdade é aplicável aos nossos dias, trazendo profundas lições de vida para as pessoas. Divisão principal. Cada divisão principal deve ser tirada do assunto contido no texto. O pregador deve trabalhar o seu sermão sempre subordinado a elas, para não se distanciar do texto. No caso do sermão expositivo, as divisões principais devem ser trabalhadas de formas detalhadas. O pregador deve seguir interpretando e explicando corretamente a verdadeira ideia da passagem bíblica que ele leu com a igreja. Subdivisões. As subdivisões devem ser trabalhadas na mesma linha de raciocínio das divisões principais. Isso deve ser feito a fim de que o pregador não perca de vista o assunto primordial da mensagem. Ele deve extrair todas as subdivisões de cada divisão. As subdivisões devem ser trabalhadas na mesma linha de raciocínio das divisões principais. Isso deve ser feito a fim de que o pregador não perca de vista o assunto primordial da sua mensagem, ou da mensagem. Ele deve extrair todas as divisões de cada divisão principal. Material usado. No sermão expositivo, quase todo o material é extraído diretamente do trecho lido pelo pregador no ato da pregação, e o seu esboço gira em torno de uma série de ideias progressivas que circulam em volta de uma ideia principal. Advertência. Ao pregar o sermão expositivo, o pregador precisa ter o máximo de cuidado para não funcioná-lo
para não fracioná-lo tanto, a ponto de quebrar sua unidade, convertendo-o numa série de pequenos sermões textuais, diferenciando o sermão textual do expositivo. Observando a grosso modo, parece que o sermão textual não é diferente do sermão expositivo, mas o próprio nome dos dois sermões, por si só, já traz a ideia que não se trata da mesma coisa. A primeira diferença reside no fato de que o sermão textual é constituído de uma pequena porção bíblica. Já o sermão expositivo é constituído de um texto mais extenso, podendo ser até um capítulo inteiro da Bíblia. Só um minutinho, Marita, por favor, para mim não perder aqui. Parece ser, né, a mesma coisa, sermão textual e o expositivo, mas não é a mesma coisa, certo? Então ele explica aqui que o textual é mais simples do ponto de vista do texto escolhido, né? Porque não requer muita definição, muita explicação dos significados. Já o expositivo, o assunto que o pregador escolheu, o capítulo, o texto, os versículos, ele vai ter que aprofundar, ele vai ter que dar muito significado e fundamento. Então, se torna mais difícil, ele tem que ter um estudo mais aprofundado, certo? Então, é mais profundo o sermão expositivo do ponto de vista literário, de letras. Agora, tanto um como o outro, Deus vai estar falando, vai estar sendo aplicado à vida das pessoas, tá? Então, só para ficar bem claro. Dá para entender assim, Maíta? Dá. Agora, esse significado também de algumas palavras, a pessoa também precisa ter conhecimento de alguma coisa, né? Não é só dar uma explicação, uma resposta para as pessoas. E aí que entra também a experiência do pregador, né? E estudo, né, irmã Rita? Então, assim, uma coisa que a irmã está falando é importante. Eu não devo dar significado simplesmente porque eu ouvi alguém falar. Isso. Porque eu posso estar repetindo um erro. Eu tenho que estudar a gramática, eu tenho que ter realmente conhecimento do significado da palavra. Então tá lá a pessoa dando um estudo, por exemplo, né? E perguntaram a ele o que é nazireu. Ele disse, pensou e tal, não queria deixar sem resposta, disse, é uma pessoa do nariz grande. E não tem nada a ver, né? Ele tinha que ter estudado o que é que significa qual é o significado de nazireu, tá? Que não é o caso aqui que nós vamos tratar, só dando um exemplo, tá? Então, quando eu vou dar um significado, eu tenho que ter certeza do que eu estou falando. Se eu não tiver, então eu não dou o significado. E se for num estudo e alguém fizer uma pergunta de uma frase, de uma palavra, e eu não sei, sinceramente eu não sei, eu vou pesquisar, vou estudar, né? Agora em sala de aula é possível, na hora já ter a resposta, né? Tem o Google, né? A pessoa vai lá e vê o significado da palavra, né? Até em que sentido essa palavra é aplicada, né? E nunca inventar, porque se uma pessoa está ouvindo e vê que eu dei um significado errado, compromete todo o meu estudo. Vai gerar uma dúvida. Será que o que ele está falando, as outras palavras também e as frases estão certas? Então isso é muito perigoso, tá certo? Quem quer às vezes explicar muito, e aí até o que não sabe, ele pode comprometer toda a mensagem se tiver uma pessoa ali que sabe, tá? Então, muito cuidado. Eu falei torrão para a pessoa, no louvor fala meu torrão natal. Aí ela falou que o torrão era uma bola de barro, né? Eu falei, não, torrão é o lugar onde eu nasci, minhas origens. É o torrão natal, minha cidade onde eu nasci. Olha aí, irmã Rita, como é complicado. Vamos pegar essa daí. Um bolo de barro é chamado também de torrão. Também. Agora, quem vai explicar, ele diz assim, olha, o meu torrão, eu não estou falando de um bolo de barro que eu tenho na minha mão, estou falando do meu torrão, da minha terra. Aí ele explica e também diz, né, que ele sabe o que é um torrão, é um bolo de barro, né, tá? A gente quando estava nos interiores brincando e tudo, a gente pegava bolo de barro e dizia, eu taquei o torrão no outro, né? Então realmente é um bolo de barro. Então algumas palavras elas têm
elas têm significados diferentes e aplicações diferentes. Por isso que nós temos que estudar, e é interessante que até no Google, quando você pega um significado de uma palavra, ele dá vários significados, como ela é aplicada. Porque se eu disser assim, ó, torrão é o lugar onde eu nasci, aí a pessoa diz, não, é um pedaço de barro também que a gente fala. Então, até a questão cultural também, regional também, a pessoa desconsidera uma palavra, mas aquela palavra se tornou uma referência para um objeto. Então, essas coisas o pregador tem que estar atento. Mas no meu caso eu expliquei. Bota o microfone, está gravando. No meu caso eu expliquei e insisti com a pessoa assim, não, eu prefiro o meu torrão de barro. Mas aí ela quis me contrariar. Tá certo. Eu falei, tá certo, eu só prefiro o meu torrão da minha cidade. Tá bom, vamos lá. A primeira diferença reside no fato em que o sermão textual é constituído de uma pequena porção bíblica. Já o sermão expositivo é constituído de um texto mais extenso, podendo-se até um capítulo inteiro da Bíblia. Em segundo lugar, no sermão textual, embora as divisões sejam extraídas do texto, o pregador pode transitar em toda a Bíblia. As divisões servem apenas como uma linha de raciocínio para o pregador expor o assunto do esboço, que pode caminhar em toda a Bíblia através das subdivisões que são baseadas nas divisões principais. Já no sermão expositivo, isso não pode acontecer, pois ali o pregador tem a obrigação de se prender ao texto que ele anunciou e leu. As seguintes divisões que ele irá fazer provêm da própria passagem bíblica e não podem ir além, pois nesse sermão o pregador se limita a interpretar o texto para seus ouvintes, fazendo a devida aplicação necessária e cabível. O sermão textual e o expositivo podem ser comparados a uma casa. No textual, podemos caminhar pela casa toda, a Bíblia, falando de algum tipo de material encontrado em várias partes dela, mas no expositivo, só podemos andar numa parte da casa, um texto, explicando detalhadamente tudo aquilo que pode ser visto ali. Amém. Por que é assim, né? Porque o expositivo, o grande objetivo dele é detalhar o assunto. E aí o que é que acontece? Quando os pregadores não... Primeira coisa que um pregador ele tem que fazer, olhando para os estudos, são regras de comunicação. Quem achar que tanto faz como tanto fez, vai ter muita dificuldade de comunicar. Essa é a verdade. Então, primeiro, qual é o tipo de sermão que eu me adapto melhor, que Deus me usa melhor? Não tem um melhor, outro pior, não. Deus vai falar em todos. Isso é que é importante, tá? Aí o que é que acontece? Tem pregadores que eles escolhem um tipo de sermão porque ele viu alguém pregando e ele quer seguir aquele exemplo. Mas ele não tem condição de desenvolver esse tipo de sermão. Então é melhor que ele desenvolva o tipo de sermão que ele fala, que Deus usa ele, que as pessoas compreendam. É muito melhor, tá certo? É muito mais fácil, tá? Agora, se eu vejo que aquele sermão expositivo, é muito, dali é bom, as pessoas têm mais compreensão, mexe mais com as pessoas, então vai estudar, porque senão corre o risco de ficar só copiando o que os outros falam, o modelo dos outros, e se perdendo na hora da pregação. Aí não vai ter resultado também. Agora, se estudar, se preparar, cada sermão vai alcançar o ouvinte, né? E vai ter o resultado esperado, tá bom? Então, esses tipos de sermão, todas essas regras, é para melhorar a nossa comunicação com aquele que nos ouve e também o nosso desenvolvimento na mensagem, certo? Muito bem. Ok, irmã Rita, vamos lá. Para concluir aqui a página 55. Primeiro exemplo de sermão expositivo. Vamos tomar aqui como primeiro exemplo do nosso sermão expositivo a passagem de Lucas 15, 11 a 32, onde o Senhor Jesus expõe
expôs a parábola do filho pródigo. Estudando cuidadosamente os versículos 12 e 13 da parábola, verificamos como sendo um fator principal que, cheio de autoridade,